Nossos queridos irmãos em Cristo Jesus, que estão em sintonia conosco através do nosso Facebook, nessa live que estamos começando agora. A todos vocês que já estavam esperando por esse momento solene, né, de participar juntamente conosco, assim como também você que está navegando aí na sua internet e por coincidência está em sintonia conosco agora. Quero merecer toda a sua atenção, porque estaremos passando aqui uma hora de bênção, de busca e de glorificação a Deus. Hoje, aqui nas nossas igrejas, seria realizado, como vai ser realizado aqui, a nossa festa da palavra. Antes, a igreja aqui em corpo presente, mas agora aqui, né, em caráter excepcional, por via online, juntamente com todos vocês nessa live. Que Deus abençoe a sua vida. Fique conosco, porque temos certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Nesse momento quero convidar a todos vocês para orarmos a Deus. Você que está na sua casa, juntamente com a sua família, em reverência ao Senhor nosso Deus, nesse momento solene que estaremos falando com Ele. Gostaria de convidá-los a se colocarem em pé, e nós estaremos orando a Deus juntos, eu daqui, você dali, mas unido em um só propósito, e sabendo que o nosso Deus é onipresente. Ele está conosco aqui, está com você aí, e Ele na realidade estará recebendo aquilo que podemos transmitir a Ele nesta noite. Nós podemos canalizar a Ele nosso sentimento, nossas emoções, nossos pensamentos, e aí onde você está, realizar o seu culto em louvor a Deus. Ore comigo. Soberano Deus, Pai querido, Rei eterno, aprove a Ti, Senhor, nos dar esta graça em poder, Senhor, compartilhar contigo, ó Deus, desse momento ímpar, desse momento solene de adoração, ó Deus, e tenho certeza que não apenas nós aqui, mas muitos outros, Senhor, que estão nos acompanhando agora em loco, Senhor, outros que estarão nos assistindo posteriormente, mas, Senhor, queremos que o Teu nome seja glorificado. Queremos aqui, Senhor, sermos aquela oferta que tributada, Senhor, nesse altar, que é Cristo Jesus. Façamos a Ti a verdadeira oferta, o verdadeiro sacrifício ao Teu santo nome, Pai. Receba, Senhor, os louvores que serão cantados aqui, a palavra, Senhor, que será ministrada para a edificação das vidas e das almas que estarão nos acompanhando, Senhor. Portanto, eu quero pedir, fique conosco, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, assim nós pedimos e suplicamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem, pessoal, nesse momento, nesse instante, nós estaremos ouvindo aqui o nosso irmão Erinaldo, presbítero da igreja e grande companheiro também, que estará louvando ao Senhor nosso Deus. Permita-me aqui fazer as apresentações de quem está conosco aqui, que vai participar dessa live, fazendo aqui esse trabalho excepcional conosco. Ali nos estúdios está o nosso cooperador Aleph e também o nosso presbítero irmão Mateus, que é um dos grandes coordenadores aqui desse trabalho. E o irmão Erinaldo, que tem sido baluarte aqui também, nos ajudando, trabalhando sempre nos bastidores, e hoje com a participação especial no louvor, a nossa irmã Jennifer, né? Isso daí, a nossa irmã Jennifer, ela é ali do Kennedy, e ela vai estar louvando ao Senhor, fazendo essa participação musical dessa live. Creio que Deus vai falar com o seu coração. Fique aquecido, abra ele e permita que a palavra de Deus faça um efeito novo na sua vida. Morinaldo, com toda a liberdade. Nessa noite eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, e os irmãos onde estão em casa nesse momento, com a paz do Senhor também, e os ouvintes com a boa noite. E aqui vamos louvar ao Senhor. Abra seu coração, o hino da harpa número 467. Vamos louvar a Deus todos juntos. Ó, porque duvida sobre as ondas do mar,
quando Cristo caminho abriu. Quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, suas mãos em ti pode suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo faltou. E o mesmo poder ele sempre será, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando pede mais fé, ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando as mãos de poder o teu erro tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Aleluia, glória a Deus. Nesse momento eu agradeço a oportunidade e vamos dar continuidade ao trabalho do Senhor. Eu devolvo a palavra ao pastor Silvio. É isso aí, pessoal. Você está em sintonia conosco aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Juara. E hoje, excepcionalmente, é a nossa festa da palavra. A irmã Jennifer estará louvando o Senhor nesse momento. Agradecemos a Deus pela participação de todos e a colaboração que todos têm desempenhado para que a obra de Deus seja feita. Pode chegar aqui, irmã Jennifer. Ela estará louvando ao santo nome do Senhor. Fique conosco, daqui a pouco estaremos transmitindo a poderosa, inerrante e infalível palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém?
Aleluia. Vamos estar louvando o nome do Senhor Jesus nesta noite. Aleluia, Jesus. Santo Deus. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio da alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Aleluia, Jesus. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio da alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigo, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Aleluia, Jesus. Aleluia. Maravilha de Deus, né, irmãos? Nesse momento, gostaria de merecer toda a sua atenção para a leitura da
palavra de Deus é o texto que estaremos trabalhando nesta noite aqui, que se encontra em 1 Reis, no capítulo 19. E para uma compreensão maior, sabendo que na pregação a leitura do texto é a parte mais importante, nós estaremos lendo a partir do verso 1, que diz assim: E Acabe faz saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como um deles. O que vendo ele se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou, ele disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido com brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Amém? Queridos, nessa noite eu quero trabalhar com vocês aqui sobre a realidade da crise existencial na vida cristã. A crise existencial na realidade da vida cristã. Em nenhuma época se ouviu falar tanto em crise como no século que estamos vivendo nos dias de hoje. E vou até espremer mais um pouco a questão do tempo. Nunca se ouviu falar tanto em crise como nas últimas décadas temos ouvido falar. Mas o que na realidade é uma crise? Temos várias definições de acordo com vários focos de várias ciências que trabalham essa questão de crise. Temos várias definições, mas podemos citar algumas delas. Há alguém que diz que crise é um período de tempo. Nenhuma crise é eterna. Ela pode ser mais prolongada ou menos prolongada. Existem crises de um dia e existem crises de 40 anos. Mas ela é um período cuja pessoa perdeu a sua possível estabilidade e agora ele vai em busca de uma nova estabilidade. Esse período de desestabilidade chama-se crise. Essa desestabilidade pode ser psicológica, emocional, financeira, social e assim vai, várias definições. Uma definição assim bastante simples de crise é qualquer tipo de problemas enfrentado pelo ser humano, cuja dimensão é maior do que ele possa administrar. Vou repetir e vou até melhorar na minha expressão. Segundo algumas definições mais simples a respeito de crise, é todo tipo de enfrentamentos, problemas, desafios, barreiras, cuja dimensão é maior do que a capacidade ou a experiência que a pessoa tem para administrá-la. Sendo assim, o que configura exatamente a existência ou não de uma crise, não é o tamanho dela, mas é o tamanho da capacidade que a pessoa tem para administrar. Existem pessoas
que quando se esbarra com pequenos problemas, tipo perder a namorada, perder o emprego, as pessoas entram em crise, enquanto que outras têm percas profundas de tudo na vida e não entram em crise. Isso resta a falar que o mesmo problema pode ser crise para um e não ser crise para outra, porque a crise não é definida pelo tamanho do problema, mas sim pelo tamanho da capacidade que a pessoa tem para administrar. Por isso, existem diferentes tipos de pessoas que enfrentam diferentes tipos de problemas. O que vai configurar um problema comum e de uma crise é exatamente esse fator: se a pessoa tem ou não experiência e capacidade suficiente para administrá-la. Segundo alguns especialistas, eles dizem que a crise, ela sempre apresenta dois potenciais, e é por isso que ela se torna perigoso. Ela tem um potencial negativo, ela pode levar a pessoa à bancarrota da vida, pode levar a pessoa à depressão, ela pode levar a pessoa à falência total, ela pode levar as pessoas a uma desistência até mesmo da própria vida. Quase todas as pessoas que cometem suicídios passaram ou estavam em meio de crises profundas na sua vida. Agora também a crise, ela traz um sentido positivo. Ela é uma oportunidade, tira a pessoa da zona de conforto e leva a pessoa à busca de uma nova estabilidade. Isso quer dizer, ela tem um potencial de oportunidade. Ela sempre vai também trazer oportunidade das pessoas se tornarem melhores quando passarem por elas. Muitas empresas, depois que passaram por crises profundas, se tornaram mais fortes, se tornaram multinacionais. Muitos países, isso daí está na história, não vamos buscar historicamente, mas muitos países, depois que enfrentaram severas crises políticas, sociais, financeiras, se agigantaram, cresceram, tiveram maturidade, evoluíram. A crise sempre traz no seu bordão também oportunidade. É por isso que nós consideramos a crise uma área amarela, onde requer bastante atenção da nossa vida. Saber como nós vamos nos comportar com ela é fundamental e importante para decidirmos o processo do restante da nossa vida. Agora, segundo Gary Collins, ele classifica as crises em 3 categorias distintas, aonde quase todas as demais podem agrupá-las. Ele diz que existem as crises acidentais. Crises acidentais são aquelas que a pessoa, no percurso da vida, por uma força da sorte, da circunstância, do tempo, a pessoa entra em uma crise. Por exemplo, a pessoa está dirigindo, ele bate o carro, ele está desempregado, ele não estava correto, ele não viu, passou o sinaleiro vermelho, e de repente ele bate na traseira de uma Mercedes-Benz, aí ele vai entrar numa crise financeira. A pessoa pode perder subitamente a mãe, o pai, e entrar numa crise emocional. Isso são chamados crises acidentais, que dentro do percurso da vida, a pessoa pode sofrer em detrimento da circunstância. Ele não foi exatamente o culpado, ele não foi o causador, foi a consequência da sorte, e assim concomitantemente. Pastor Silvio, um crente pode passar por crises acidentais? Sim, ele está vivendo no mundo humano. Ele é ser humano, ele está sujeito a catástrofe, ele está sujeito a circunstâncias adversas. Ele é um ser humano que está dentro de uma redoma humana. E não é porque ele é crente, que ele professa a Deus, que ele vai ter uma redoma de proteção contra qualquer tipo de intempéries da vida. Não, meu filho.
Se o Brasil vai passar por uma crise econômica, um monte de cristão, mesmo sendo fiel dizimista, eles vão sofrer em consequência a crise econômica que todo o Brasil vai passar. Nós não somos exceções, somos cidadãos, somos seres humanos, e como seres humanos nós passamos pelas circunstâncias adversas também. Um exemplo bastante disso é Jó. Ele passou por percas profundas e ele era fiel a Deus, mas questão circunstancial, em um dia só ele perdeu tudo quanto ele tinha. Crise acidentais. Existe uma outra crise, chamada crise do desenvolvimento, ou crise do crescimento. Nessa crise, é onde acontece o desenvolvimento humano. Eu vou dar alguns exemplos, primeiro de uma forma física, e depois de uma forma psicoemocional e social. Quando uma criança está na vida uterina, ele está na melhor vida possível. Ele tem a melhor alimentação, ele está ali protegido pelo feto, ele tem o calor humano, está bem pertinho da mamãe, ele está bem protegido. De vez em quando até mesmo um toque do papai, uma voz que vem bem lá de longe. Há muitos debates sobre a vida do feto, né? E Samitiba diz que o feto está tão centralizado no seu próprio crescimento que não vê o mundo lá fora, enquanto que outros discordam de Tiba e acham que o mundo aqui fora também influencia a vida uterina. A gente até crê nisso daí também, porque é interessante ver quando que o papai vai conversando com o feto, e o feto mexe naquele momento de transpassar emoção. Talvez a própria emoção da mãe transpassa para a criança, mas essa é uma realidade. Mas o certo é que a criança vai estar bem, só que um dia ela vai entrar numa crise, a crise do parto. Um dia a bolsa vai se romper, um dia vai haver sangramento, um dia não vai estar legal. Aquele dia é o dia do nascimento. Tanto é que a criança já nasce chorando. A sua casa foi desfeita, a harmonia foi desfeita. A mamãe pode até sofrer trauma, né? Depressão pós-parto. Por quê? Porque o parto é uma coisa assim, meu irmão, é traumática, e a criança vai viver aquela crise. Mas por quê, pastor? Porque ela não pode passar 10 anos no útero, ela tem que crescer, ela tem que desenvolver, ela tem que seguir. E não é apenas o feto, o nascimento que vai ser uma crise do desenvolvimento. A gente vai ver também no 18º mês, aquilo que a criança vai passar, que Freud chama de síndrome do Édipo, quando a criança descobre que ela não é uma extensão da mamãe, e que a mãe não é o único objeto de amor dela, e que entre ela e a mãe existe um intruso, e esse intruso se chama pai. Segundo Freud, é o pai que vai fazer a ruptura da criança do elo da ligação que tem com a mãe. A criança vai sentir isso daí, mas ela vai ganhar uma visão de que ela é um ser independente, ela vai ter percepção do seu eu. É uma crise? Claro que é uma crise. Porque se ela for uma moça, ela vai imitar a mamãe e vai lutar para conquistar o amor daquele pai. Se ele for um rapaz, vai ser o contrário, ele vai imitar o pai e vai concorrer com o pai, o amor da mãe. Mas isso daí, ele vai construir a sua identidade pessoal, com isso daí ele vai aprender a se relacionar aqui fora, com isso daí a moça vai ganhar os traços femininos herdados da mãe, o rapaz vai herdar os traços masculinos herdados pelo pai. Isso daí é uma crise, mas ele vai estar em crescimento, ele vai estar em desenvolvimento. Eu poderia falar aqui também da crise chamada adolescência, quando o púberes, né, a moça aos 9 anos aproximadamente, o rapaz 2 anos atrasado, entre 11 a 12 anos, ele vai passar pela puberdade e vai entrar na primeira fase da sua adolescência, que é chamado a confusão pubertária ou pubertariana.
onde ele, ainda não tendo uma identidade de adolescente, ele vai perder a sua identidade de criança e vai entrar naquela confusão. É uma crise? Claro que é uma crise. Alguns psicólogos chamam a adolescência de uma crise necessária. É um período intermediário entre a infância e a vida adulta, mas em nenhuma época da vida vai existir uma transformação social, biológica, física e emocional na vida de uma pessoa igual vai acontecer na adolescência. E por isso ele vai passar por vários transtornos. Ele vai lutar para se relacionar no mundo lá fora, porque a coisa mais importante para o adolescente, ele nasce para a sociedade, assim como a criança nasce para o seio da família. Ele precisa ter uma identidade social independente da dos pais. O adolescente vai ter que queimar os ídolos, aquele pais ídolos que ele tinha, aquele pai herói, aquela mãe inabalável, já não vai mais existir. Eles vão ver os erros, falhas, vão conviver, e eles vão passar por novas crises, enquanto que a insegurança quanto ao seu próprio desenvolvimento do corpo, a insegurança concernente à aceitação social, no mundo social que ele está vivendo, a complexidade da vida, é tanto que muitos adolescentes até protela o amadurecimento. Chega aos 18 anos, 19 anos e ainda se sente adolescente, em vez de assumir a sua vida madura. Por quê, pastor? Porque é uma crise. Mas essa crise que eles passam é uma crise que é necessário para o seu amadurecimento, o seu crescimento, tanto no caráter psicológico, emocional, quanto social. Na vida espiritual, existem também crises que elas são crises do desenvolvimento. Cada crise que nós pastores passamos, nós amadurecemos para enfrentar a próxima. De vez em quando a gente fica olhando para trás e relembrando muitas crises que a gente passou no nosso ministério. Chegar à noite sem dormir, chegar ao ponto de chegar à mesa assim, olhar para a refeição e não ter coragem nem de colocar no prato, de tantos problemas que parecia que estava nos sufocando, e a gente até perguntava, por que estou passando por isso? E hoje a gente olha para trás e fala, Senhor, eu te agradeço por aqueles problemas que eu passei, porque eu amadureci, eu me agigantei, eu cresci. Isso daí são coisas importantes. Então nem todas as crises que a gente passa na vida, meu filho, é ruim. Muitas delas estão dentro de um ponto de crescimento. Agora, existe uma terceira, que essa daqui é o que eu quero falar nesta noite, que é aquela que nós chamamos a crise existencial. As crises existenciais são aquelas que a pessoa perde o contexto da própria vida, perde a razão de viver. É como se a pessoa perdesse o chão onde está colocado os seus pés da realidade de vida. É quando há um certo desestímulo de vida ou a razão para se viver. Essa é uma das piores crises que o ser humano pode passar. Por quê? Porque ela pode ser plenamente internalizado dentro da pessoa e ser maquiado pela sua face. Um cidadão, ele pode viver uma crise existenciais dentro do seu coração, um vulcão que está para se entrar em erupção, e conviver normalmente com outras pessoas, cumprimentar, sorrir, maquiar toda aquela dor emocional com um sorriso, porque essas crises existenciais, ela acontece no interior da vida da pessoa, e nem sempre é notado pelos amigos, pelos companheiros. Eu não sei se você que está nos assistindo, você já teve conhecimento de pessoas que conviviam com a gente, estava com a gente, sorria, brincava, e quando de repente veio falar que ele tentou suicídio, ou que até fez mesmo, você falava, poxa, na vida, o que aconteceu? Mas é que ninguém viu, a pessoa estava vivendo em crise. Eu poderia aqui utilizar mais uma hora aqui, só contando histórias, fatos vividos por mim, dentro do meu ministério pastoral, de pessoas que a gente conviveu com eles, que estavam em severas crises existenciais, e que a gente só foi descobrir
posteriormente, quando ele gritou por socorro, quando as coisas estouraram, e a gente teve que acudir, auxiliando. Isso daí, queridos, é exatamente o que eu quero trabalhar nesta noite com vocês. Mas vale a pena também ressaltar o seguinte: as crises, elas podem ter 3 origens. Ela pode nascer por uma questão humana, social, circunstancial. Ela pode ser oriunda por Satanás. Satanás pode ocasionar, sim, pode. A gente não vai entrar nesses detalhes aqui, nesses méritos, para não pegar muito tempo, mas pode sim, né? O livro de Jó é um exemplo claro disso daí. E também ela pode ser uma ação divina na nossa própria vida para o próprio crescimento. O apóstolo São Paulo, ao escrever a carta aos Coríntios, a sua segunda carta à igreja de Corintos, no capítulo 7, ele até expressa a dureza da carta que ele escreveu, que nós não temos ela em mãos, uma carta muito severa, e que os coríntios até choraram, sofreram com aquela carta severa que ele escreveu. Ele diz: olha, a tristeza segundo Deus opera em vós arrependimento, enquanto que a tristeza segundo o mundo opera em vós a morte. O que ele estava querendo dizer? Era que Deus, em determinado momento, Ele permite que venha tristeza sobre a nossa vida. Ele permite que venha sofrimento no processo do nosso viver, como um sistema de aprendizagem, para gerar em nós arrependimento. A carta aos Hebreus, no capítulo 12, ele vai mostrar Deus ali utilizando a correção nos seus filhos, né? E fazendo disciplina naquele que ele ama. Então isso daí leva inevitavelmente certos tipos de crises na nossa vida, que é oriundo por Deus. Para quê? Para o nosso próprio benefício. Mas pode ficar tranquilo que quando é Deus que está permitindo que venha crises em nossa vida, ela vem na medida certinha da nossa capacidade de administrar. O próprio Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, dizendo assim: olha, fiel é Deus, que não vos deixará tentar além do que possa suportar. Quer dizer, as crises de Deus em nossa vida vêm no tamanho exato das nossas capacidades de administrá-la. Amém? Muito bem. Feito essa introdução, agora eu quero falar aqui sobre a crise da vida de Elias. Pastor, pode um crente fiel passar por severas crises existenciais? Sim. Um exemplo bastante claro é a crise que Elias passou. Nenhum outro profeta teve maior evidência de sua atuação, tanto no Antigo Testamento e quanto foi mencionado no Novo Testamento, mais do que Elias. Como profeta, deixou uma marca, um legado, um homem que Deus se evidenciou na sua vida, mas ele passou por uma crise, e uma crise existencial. Depois que ele derrota 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azer, orou e Deus mandou fogo do céu, foi notório, todo mundo viu aquilo. Para nós é tão fácil falar, o difícil é viver a cena, o difícil é viver aquele desafio, o difícil é estar à frente daquele grande desafio que ele estava fazendo em uma nação que já estava totalmente corrompida pelo pecado. Depois ele vai orar para que chova. Havia mais de 3 anos e meio que não chovia na terra. Ele ora insistentemente, ele insiste com Deus por mais de 7 vezes, e na 7ª vez ele vê uma mão pequena que se levanta lá do mar em forma de nuvem, uma nuvem em forma de mão. Aí ele se levanta e diz: olha, diga para Acabe que rumores há de uma grande chuva. Irmão, que conquista bonita. Era para a nação de Israel entrar num avivamento tão grande, mas não foi assim. O próprio Elias, ele corre na frente de seu moço, encontra com Acabe,
saúda Acabe e diz: Acabe, corre que vai vir chuva. Irmãos, Samaria estava passando por necessidades. O reino do norte estava passando por necessidade severa por causa da seca que estava consumindo, a carestia, as bolsas de valores do reino do norte, de Israel, estava lá embaixo exatamente, porque a fome estava pairando, a crise econômica estava lá, faltava chuva, faltava produção, e pela oração de Elias, a chuva estava vindo. Irmãos, eu acho aquilo que Elias queria era um reconhecimento de todo aquele esforço. Pastor, por que nós entramos em crise? Existem várias razões. Uma delas, primeiro, é quando a gente se encontra na ressaca de uma grande vitória. Queridos, temos que tomar cuidado com as vitórias que a gente tem na nossa vida, porque ela pode trazer certas ressacas. Você já viu aquele momento que você está dirigindo um veículo e de repente alguém atravessa na sua frente, você vira o carro para lá, vira o carro para cá, e pela graça de Deus você não atropela a pessoa. Na hora você enfrenta tudo. 5 minutos depois, meu filho, sua perna começa a tremer, sua mão começa a tremer. Eu já vi pessoas que depois de um acidente, ele enfrentou tudo no acidente, mas depois não conseguiu mais nem sair com o carro. Por quê? Porque a crise vem depois. Cuidado com as vitórias da nossa vida, porque ela pode trazer no seu bordão certos tipos de reveses, certas ressacas. Elias tinha tido uma grande vitória. O que ele esperava? Irmãos, depois de um grande esforço, sempre o ser humano vai cobrar uma certa consideração. É natural do ser humano. Você se esforçou, você venceu, você chegou no pódio, você favoreceu um monte de gente. No mínimo que se espera, não é cobrança, não é pagamento, mas aquilo que nós chamamos de reconhecimento. Eu acho que Elias esperava um reconhecimento, não de Jezabel, porque ela não tinha nenhum conhecimento dentro do contexto judaico, mas Acabe conhecia. Mas Elias, irmãos, não recebe nenhum elogio, nenhuma consideração. Ele não vê um avivamento entre o povo, depois de tanto esforço. Simplesmente uma notícia: Jezabel quer pegar você e cortar o seu pescoço. Irmão, naquele momento, por incrível que pareça, o nosso gigante da fé, o nosso homem de Deus, cheio do poder e virtude, o homem que fez descer fogo do céu, agora entra em uma crise existencial. Ele sai dos termos de Samaria, olha para mim aqui, e viaja quase 150 quilômetros, quase na divisa entre o reino de Judá. Fugindo de Jezabel, não sei, pode até ser, mas para quem estava no deserto e falou: Senhor, eu quero morrer, por que ele estava fugindo da morte? Eu acho que era mais uma crise que fez com que ele andasse sem rumo, talvez. Mas ele foi para lá, e quando chega lá, ele despede o seu moço. E aqui vai as características de uma pessoa que está vivendo verdadeiras crises existenciais na sua vida. Primeiro, isolamento. A primeira coisa que uma pessoa em crises existenciais quer fazer é se isolar do convívio das pessoas. Meu filho, cuidado. Se o teu filho está no quarto, não convive, está só navegando no computador, não sai nem para comer na mesa, alguma coisa está errada. Existe crise pairando sobre a cabecinha dele ou dela, minha filha. Quando a gente que é pastor, está pastoreando a igreja, e a gente vê que algum dos irmãos já começa a ficar fora do contexto de tudo quanto está acontecendo na igreja, já não quer mais se enturmar, já vai para o culto, fica lá no final, e quando o culto nem termina, ele já vai embora, é porque ele está vivendo uma certa crise. Porque o primeiro sintoma de uma pessoa que está vivendo uma crise existencial é querer se isolar dos seres humanos, das outras pessoas. Todos nós somos um ser
é gregário, precisamos viver em grupo, precisamos estar no meio de pessoas, de aceitar e de ser aceito, de amar e de ser amado, todos nós. E quando isso daí, a pessoa evita tal relacionamento, é o primeiro sintoma de uma crise existencial na vida da pessoa. A segunda coisa que a gente vai ver, que caracteriza em Elias essa crise existencial, é que ele desanima da própria vida, ele traz um desinvestimento da própria vida. Ele senta ou deita num pé de zimbro e diz: Senhor, já basta, eu não quero mais. Desistência. Eu não quero mais viver, Senhor, me mata. Não é que ele estava com sentimento suicida, ele estava tendo um desinvestimento da própria vida. Quando a pessoa já não tem mais sabor para viver, já levanta de manhã, já não tem mais prazer de se arrumar, já não tem mais entusiasmo para lutar, já não tem mais aquele fogo, aquela chama para vencer o dia, já não há mais impulsionamento pelo viver. Parece que o mundo já não é mais colorido, ele já vê o mundo em preto e branco. Já é um sentimento de crise existencial que a pessoa está vivendo. Elias estava naquele momento. A terceira coisa que caracterizou a crise de Elias: abandono por a coisa mais importante de sua vida. Elias desestimulou do seu ministério. Irmão, até aquele momento Elias prezava para o seu ministério. Até aquele momento Elias era fiel a Deus. Elias era o profeta, ele lutava para ter uma mensagem de Deus a qualquer momento que alguém fosse lhe pedir. Ele gostava de ser profeta, era a vida dele, ele nasceu para aquilo. E quando ele entra em crise existencial, ele não queria mais. Ele diz: Senhor, já basta, eu não quero mais. Quantas pessoas estão desanimando, desistindo do casamento, desistindo da família, desistindo das coisas que antes era tão importante para ele? Quantos pastores desistindo do ministério, desistindo do seu trabalho? Quantos pais desistindo de sua paternidade? Por quê, pastor? Porque fracassaram? Não! Porque está vivendo crise. Reconheça a sua fragilidade. Somos seres humanos, somos homens, e todos nós podemos em algum momento de nossa vida passar por isso. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu não vou ver só Elias desanimando, não, eu vou ver tantas pessoas, querido, desestimulando, porque passaram por crise. Eu poderia mencionar aqui João Batista, que lá na cadeia manda os seus discípulos atrás de Jesus para perguntar: você é o Cristo mesmo ou haveremos de esperar por outro? João Batista estava querendo dizer: nós perdemos o nosso tempo ou você é o que é mesmo? Aí Jesus não falou nada, falou: vem cá, mostra lá para João Batista. Aleluia. Os surdos ouvem, os cegos veem, os coxos e paralíticos estão andando, os que estão mortos estão sendo ressuscitados. Fica tranquilo, diz para João Batista, ele não perdeu tempo. O que é isso, pastor? É crise. O que eu poderia falar de Paulo? Paulo, gigante da evangelização, ele chegou ao ponto de dizer: olha, quando eu estive entre vocês, ó Macedônia, eu estive em grande fraqueza, por dentro, por fora vários combates, e por dentro vários tremores. O que é isso? Crise. E por que a gente vai esconder que somos seres humanos e passamos por crise? Por que vamos esconder que a gente já pensou em chutar o balde por várias vezes nas coisas mais significativas da nossa vida? E não é porque nós somos fracos, é porque em determinados momentos da vida a gente entra em crises, queridos, tá? Elias entrou em crise. A quarta coisa que caracterizou a crise de Elias: uma visão distorcida da realidade. Irmãos, dá uma olhadinha aqui. A gente vai pensar: mataram os teus profetas, derrubaram todos os teus altares, eu fiquei só, e agora Jezabel quer matar-me a mim também. Irmão, sentimento de fracasso. Aquilo não era a realidade.
Aquilo não era a verdade, mas era a visão que Elias estava tendo. Sabe, querido, sabe por que a gente entra em crise? É porque temos uma realidade distorcida da vida. E você sabe que existe até meios de comunicação querendo torcer essa realidade? Estamos vivendo uma pandemia aí, que está passando pelo filtro de uma hiperfocalização. Estão querendo aí trazer terror, pânico. É de manhã até a noite, não se ouve falar em outra coisa. É crise, já morreu 1.000, já morreu 3.000, já morreu tanto. Escuta, isso daí, querido, vai trazer uma realidade falsa da vida. O que está acontecendo? Elias só viu o lado negativo das coisas. Existe um outro lado, a moeda tem sempre dois lados. E às vezes, querida, a gente consegue ver só o lado negativo das coisas. Eu me lembro uma certa vez que um professor chegou numa sala de aula, e aquele quadro branco, não é mais negro, né? É branco, aquele quadro branco. Ele pegou um pincel preto e fez um pinguinho assim, e falou: descreve o que vocês estão vendo. Todo mundo respondeu: um pingo preto, um pingo preto. Ele falou: escuta, vocês não estão vendo esse quadro branco aqui? O pingo preto é isso daqui, e esse branco aqui. Irmão, a gente tem uma tendência de olhar só os pingos pretos da nossa vida. Não é isso que a mídia está fazendo com o povo nos dias atuais? Parece que 4 milhões de pessoas que passaram pelo vírus estão vivos, mas o nosso foco é nos 1.000 e pouco que morreu. Ei, o que está acontecendo? Cadê o otimismo? Elias estava com essa visão míope da realidade. Senhor, mataram todos os teus profetas, derrubaram todos os teus altares, eu fiquei sozinho. Irmão, sentimento de autocomiseração é a quinta característica da crise da vida de Elias. Coitadinho de mim, só eu sobrei, só eu fiquei. Quantas vezes, querida, a gente fica dodói com a gente mesmo? Coitadinho de mim, ninguém me visita. Coitadinho de mim, só eu sou frágil. Coitadinho de mim, não consigo vencer na vida, todo mundo vence. Coitadinho de mim, só eu que tenho problema. Isso daí é crise, autocomiseração. Está entendendo? Mas, irmãos, Elias passa pelo sexta característica de uma crise existencial. Olha para mim aqui: alteração do sono. Quando uma pessoa está vivendo crise, ou ele dorme demais ou não dorme nada. Elias estava dormindo demais. Alteração da alimentação. Irmãos, um anjo chega para ele trazendo uma botija de água e um cesto de pão. Ele come bem pouco e dorme. O anjo teve que acordar ele, dizendo: Elias, Elias, levanta, come, rapaz, que vai ser grande a sua caminhada. Aleluia. Mas, irmãos, o que mais me chama a atenção aqui, olha para mim aqui, é a maestria de Deus em tratar a crise do cristão. Aqui a gente tem que tirar o chapéu e falar com todo respeito, porque Deus teve uma maestria e que nos ensina muito a maneira com que Deus tratou Elias. A primeira coisa que a gente vai ver, olha para mim aqui, segure essa daí, é que Deus respeitou o sentimento de Elias em sua crise. Eu vou repetir e vou melhorar. Deus respeitou o sentimento de Elias em sua crise. Quando Elias estava debaixo do pé do zimbro, Deus não mandou um anjo com um sermão desse tamanho, com um bordão e dizendo: para com isso, Elias.
Não faça isso, Elias. Irmãos, tem coisa que cajado e bordão não vai resolver nada. Não era hora de chamar a atenção de Elias. Deus já sabia que Elias estava errado, mas não era hora de chamar a atenção. Ele já estava em crise. Não adianta você chegar para uma pessoa que está em crise e falar: rapaz, levanta a cabeça, vai embora, para de fazer isso. Isso não vai ajudar, querido. O que Elias estava precisando era de alimentação. Deus supriu as necessidades básicas de Elias. Elias estava lá, dormindo. O que Deus falou? Vai lá, anjo. Deixa eu falar uma coisa, Deus ainda tem anjo para tirar você da crise. Deus ainda tem mensageiros, aleluia, para te dizer: escuta, você não vai ficar aqui não. Deus ainda tem mensageiro para trazer pão quentinho e água fresca. Quem sabe essa palavra nesta noite para você seja o pão quente que Deus está trazendo para alimentar a tua vida espiritual, e a voz de Deus te dizendo: ei, levanta e come, porque você não vai morrer no deserto, você não vai morrer nessa crise que você está passando. Aleluia, aleluia. E Deus, querido, respeita a crise de Elias. O que mais Deus fez? Supriu as necessidades imediatas que Elias tinha, de comer e de se alimentar. Terceira coisa, Deus tirou Elias do foco do problema. Ele falou: Elias, você vai andar 40 dias e 40 noites com a força dessa alimentação. Eu queria comer um pão daquele, viu? Alimentação boa que Deus dá. Pão e água que Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Mas Deus levou ele lá para o Monte Carmelo. Deus tirou Elias do foco. Existem muitos pregadores que malham Elias porque entrou na caverna, meu filho. Ai de Elias se não fosse aquela caverna. Por quê? O homem, quando está na crise, ele precisa de pensar, ele precisa de raciocinar. A mulher é diferente. A mulher precisa de relacionar, de conviver, de falar, de jogar tudo para fora. Se em vez de Elias fosse uma Elisinete, Deus nunca levava ela para a caverna. Deus levava ela para um shopping, sei lá, né, para onde havia convivência, a feira municipal de Samaria. Ela se sentiria muito mais recuperada. Mas era Elias, ele precisava da caverna, ele precisava de pensar, ele precisava de raciocinar, mas raciocinar livre, fora do contexto do problema. Ali Elias estava protegido. Deixa eu falar uma coisa: Deus ainda te esconde, aleluia, debaixo das suas asas. Existe uma caverna divina, existe um lugar aonde você pode se esconder nele, existe aonde você vai chegar e os problemas não vão se atravessar. Davi falou: Senhor, é em ti que eu me escondo, Senhor. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, aleluia, ele vai descansar. Existe uma sombra do Altíssimo, aleluia. Deus ainda te guarda em proteção. Eu sei que você pode estar vivendo em crise, mas nessa crise existe um lugar do teu repouso, aonde você pode dormir seguro. É em Deus, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira, quarta coisa que Deus fez com Elias, isso aqui é fatal, irmão. Depois de muito tempo lá na caverna, vem um vento forte quebrando com tudo. Elias conhecia bem esse fato, mas Deus não estava no vento. Às vezes, irmãos, a gente pensa que quando Deus vai agir, Deus vem quebrando tudo, né? De repente a gente até sai cantando aquele hino: Deus vai na frente, derrubando muralhas, derrubando muro. Parece que Deus vai na frente quebrando tudo e falando: deixa meu servo passar. Mas não é sempre assim não, não é sempre assim não. Depois veio uma grande tempestade, mas Deus não estava também ali. Veio o fogo, Elias que era um homem de fogo, mas Deus não estava ali. Irmão, de repente vem aquela brisa suave. Elias já estava em crise. Não era momento de tormento, era momento de paz. E naquela brisa a voz de Deus soa: Elias,
cinge a tua roupa e sai para fora, Elias. Oh, irmão, que coisa. Irmão, Deus fez com Elias aquilo que muito pastor não quer fazer com os membros. Me perdoe a minha sinceridade, eu tenho que falar aqui, não vou cortar a volta. Ouvir. Quem está em crise precisa de ouvidos para ouvir. Tudo que Elias precisava era de ser ouvido. Irmão, olha só o texto. Ele diz assim: Elias, o que há contigo, Elias? Aí você pergunta, será que Deus não sabia? Claro que Deus sabia, mas não era Deus que precisava saber, era Elias que precisava falar. As pessoas que estão com crise precisam ser ouvidas por Deus. Quem sabe você ainda não experimentou dobrar o seu joelho. É isso que Paulo falou quando ele escreve aos Filipenses no capítulo 4, dizendo: olha, antes as vossas petições sejam em todas conhecidas diante de Deus, porque perto está o Senhor, não estejais inquietos por coisa nenhuma. Aquela pessoa que acostuma falar com Deus, ela vive com menos crise. O que um psicólogo faz? Ele empresta os ouvidos para os seus clientes. É 70% de ouvir e 30% de aconselhamento. Deus chama Elias como se Deus chamasse Elias e falasse: Elias, senta aqui, senta aqui. E sentou do lado e disse: pode falar comigo. O que há com você? O que está aqui dentro de você? Aí foi onde Elias transpassou para ele todos os seus sentimentos. Senhor, derrubaram todos os teus altares, mataram todos os seus profetas, eu estou sozinho, Senhor. Deus falou: não, você está errado. Eu ainda tenho 7.000 profetas que não dobraram o joelho a Baal, está aqui comendo e bebendo numa boa, estou guardando ele. Não derrubaram todos os altares? Não, porque tem gente ainda me adorando aqui, Elias. E você não está sozinho nesta não. E se você acha que nós perdemos, você vai ungir a Jeú rei, porque sou eu que ponho e tiro o rei, que comando ainda, que mando ainda no mundo. E se você acha que o teu ministério se encerrou, que o nosso ministério acabou, você vai ungir a Eliseu para ficar no teu lugar, porque você vai, mas o ministério ainda vai continuar, a obra ainda não acabou. Aleluia, aleluia. E para quem queria morrer no deserto, agora só de raiva, Deus falou: você não vai nem morrer agora. Ele foi assunto ao céu num carro de fogo, não provou da morte. E aí, Deus tem coisas diferentes para fazer. Quem sabe você está esperando a coisa pior na sua vida. Quando a gente está em crise, a nossa visão é míope, é visão de fracasso. Deus tem uma visão nova para dar para você. Deus tem algo novo para fazer na tua vida. É nessa crise que você vai deslumbrar a glória de Deus, que você vai ver os resultados da mão divina, e você vai ver que mesmo na crise, o Senhor ainda governa na sua vida. Aleluia, aleluia. Agora, irmãos, pastor, o que eu devo fazer quando eu estou na crise? Aquilo que Elias fez serve. O que Elias fez, pastor? Elias também cooperou. O que Elias fez? Primeiro, Elias deu ouvido à voz do anjo. Primeira coisa, o anjo aparece para Elias e diz: Elias, eu tenho pão quente e eu tenho água fresca. Irmão, se Elias não ouvisse a voz do anjo, Elias ia morrer no deserto. Deus não tinha outra fórmula. Deus mandou alimentação pelo mensageiro. O anjo quer dizer mensageiro. Sabe por que muitas pessoas estão morrendo na crise? É porque está ouvindo televisão, está ouvindo aí as vozes, os ruídos do mundo, porque está ouvindo a rede, sei lá do que, de comunicação. Eu não sou bobo de falar aqui, você está entendendo? Está ouvindo, e o que acontece? O que acontece? É que não consegue ouvir a voz de Deus, não consegue ouvir a voz do anjo. Ouve novela, vê filme,
mas não tem tempo, 1 minuto de parar numa live de pregação para ouvir Deus falar com ele. Infelizmente, querido, existe muita gente morrendo ao lado do pão quente e da água fresca. Deixa eu me explicar aqui, anjo quer dizer mensageiro, e Deus pode usar qualquer pessoa como mensageiro. É por isso que ele chama os pastores da igreja de Apocalipse, lá da Ásia Menor, de anjo da igreja, porque está com a mensagem de Deus. Deus tem algo novo para a tua vida, querido, mas para ouvir, não bota o dedão aí não, não vai passar não, fica aí, Deus ainda quer falar com você, a solução para a tua vida, mas pelo amor de Deus, faça igual Elias, ouve o anjo do Senhor. Deus tem água fresca e tem pão quente para você. A segunda coisa que Elias fez, Elias comeu o pão quente e água fresca. Dormiu, anjo acorda, come porque vai ser grande a sua caminhada. O que você anda comendo nesses últimos dias? Não estou falando de alimento físico não. O que você anda botando na sua cachola, na sua mente? O que você anda colocando no seu pensamento? Isso é muito importante. Tanta gente comendo comida podre aí, das redes sociais, das más informações, das informações da catástrofe. Muda esse pensamento, pelo amor de Deus. Muda essa visão, pelo amor de Deus. Deus ainda tem pão quente. A palavra de Deus ainda, irmão, é alimentação para a igreja. Aqui existe vigor, aqui existe virtude, aqui existe fortaleza. A Bíblia Sagrada ainda continua sendo um livro atualizado para a vida do cristão. Leia mais a Bíblia e veja menos. Amém? A quarta coisa que Elias fez, sabe o que Elias fez? Ele caminhou 40 dias e 40 noites. Aí você pergunta, pastor, Elias já estava curado? Não, Elias estava em crise. Mas mesmo em crise, Elias não parou. Não para, pelo amor de Deus. Pastor, eu estou em crise, mas não para. Não para, porque se você parar vai ser fatal para a tua vida. Eu sei que você é pai de família, é arrimo de uma casa. Você não pode desanimar, você não pode desistir. Mesmo em crise, continua caminhando. Está difícil, mas continua. Você é mãe de uma casa, você é mãe de uma família. Pelo amor de Deus, não para, não desista. Eu sei que você está em crise, mas não para. Estamos vivendo, irmãos, em uma sociedade que está cultuando a cultura da desistência. Qualquer coisa faz a pessoa parar e desistir. Pessoas desanimando até do casamento, porque brigaram, porque está vivendo um conflito, porque as coisas não estão se ajustando. Seja adulto, seja maduro. Somos chamados para enfrentar reveses da vida, mesmo vivendo crise no seu casamento. Não pare, vocês vão chegar em um lugar, vocês vão vencer, mas aprenda, não pare. Deus falou, não, você não vai ficar aqui no deserto, você não pode morrer no deserto. Levanta, caminha, mesmo em crise, com crise e tudo. Irmão, quantas vezes nós operamos na igreja em crises existenciais conosco mesmo? Mas vou parar? Não vou. Não vou, porque eu creio no Deus Todo-Poderoso. Eu creio, aleluia, que se existe um deserto para a gente entrar de crise, existe um Carmelo para a gente descansar. Aleluia, existe um Deus para falar conosco. Amém? Olha para mim aqui, pastor, o que Elias fez para vencer a crise? Irmãos, ele descansou no lugar de Deus. Colocou ele entrou na caverna. Olha para mim aqui, irmãos, eu poderia passar aqui uma pregação todinha só para falar sobre a caverna de Elias aqui e as suas mensagens. Mas Elias ficou exatamente no lugarzinho que Deus colocou ele. Pastor, todo monte, toda caverna
É a caverna de Deus? Não, não é todas as cavernas não, mas a de Deus é importante. A caverna de Deus é importante. Sabe por quê? Porque ali era um monte Carmelo, não era um monte qualquer, era um monte do Senhor. Se Deus colocou você, permaneça lá até ouvir a voz de Deus. Amém? Permaneça lá, fica lá, até você ouvir a voz de Deus. A terceira coisa, a quinta e a última coisa que Elias fez, foi desabafar para o Senhor. Deus falou com Elias: Elias, o que há contigo? Aí Elias jogou tudo para fora. Com quem que você está desabafando? Eu não tenho nada contra o crente procurar um psicólogo, mas irmão, o psicólogo vai cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde espiritual, é aqui. Existem muitas causas que não é emocional, é espiritual. Nada contra o teu vizinho, é até amigo seu, mas ele não vai resolver o teu problema. Escuta, com quem que você está desabafando? Irmão, infelizmente a nossa geração tem desacostumado da oração. Nós estamos desacostumando, e não existe uma força maior, aonde a pessoa consegue ser curado de uma maneira total, do que aos pés do Senhor Jesus Cristo. Se um psicólogo pode ajudar uma pessoa, a pessoa desabafando, contando tudo e ele orientando, imagina Deus. Deus não vai trabalhar com hipótese, Deus vai trabalhar com realidade. Deus não vai fazer ali, meu irmão, um tratamento prolongado e fazer ali um paliativo. Deus vai na cura exata para a nossa vida. É por isso que o crente tem que falar com Deus. Não é chegar para Deus e falar: Senhor, tu sabes não, fala meu filho, abre a boca, desabafa, você precisa, Deus está perto para te ouvir. Amém? E por último, e aqui eu termino, para vencer a crise, Deus mandou Elias voltar pelo mesmo caminho. Eu fiz uma pergunta: Senhor, por que voltar pelo mesmo caminho? E veio aqui uma iluminação. Sabe por quê? As pessoas que viu Elias de cabeça baixa, chateado, derrotado, fracassado, agora teria que ver um Elias com a cabeça erguida, decidido. Voltar pelo mesmo caminho, querido, é refazer aquilo que a gente fez errado. É enfrentar as próprias realidades da nossa vida de uma maneira diferente. Você não pode, querido, vencer as suas crises fugindo dela. Você não pode vencer as suas crises, querido, abandonando, tendo aquele sentimento de aversão. Não, você tem que voltar pelo teu caminho, enfrentar a tua realidade, viver a tua vida, sentir as tuas dores, mas de cabeça erguida e com uma visão divina, com uma ordem de Deus agora, aleluia. Terminar a etapa da sua vida, terminar o seu ministério. Isso é importante para aquelas pessoas que estão enfrentando crises profundas na sua vida. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. A nossa irmã estará louvando o Senhor com mais um hino. Eu sei que você está na sua casa, e ao longo das nossas lives que a gente está fazendo aqui, muitas pessoas têm nos acompanhado. Temos recebido aqui muitos comentários, pedidos de oração por pessoas, e até agradecimento por Deus ter respondido muitas orações. Eu sei o Deus que prego, e tenho a convicção daquilo que Ele faz. Enquanto eu estou pregando, parece que eu vejo aí do outro lado você vivendo em crises profundas, e ainda nesse dia você disse: Deus, fala comigo. Hoje Deus está me usando aqui, querido, como mensageiro, para trazer pão quente e água fresca para a tua vida, dizendo: pode comer, porque você não vai morrer no deserto. Grande é a tua caminhada, aleluia. Você não vai fracassar nessa crise, amém? Aleluia. A nossa irmã estará louvando ao Senhor, e daqui a pouco a gente vai voltar aqui para fazer juntos essa oração, e eu quero orar por você, orar pela sua vida, amém?
Fique conosco, daqui a pouco a gente retorna para fazer essa oração. Aleluia. Mais uma vez eu cumprimento a amada igreja com o Pai do Senhor Jesus, amém? Aleluia, Jesus. Senhor de Deus, aleluia. Tenho uma palavra pra você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Estes dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. Enxugue estas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei que esta luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia, Jesus. Vai passar, aleluia. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra tua alma. Enxugue estas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei que esta luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere,
Maravilha, vai passar. Creia. Irmãos, estamos terminando aqui a nossa live. Queremos agradecer pela sua presença, pela sua participação, pela audiência nesta noite juntamente conosco aqui. Temos aqui um testemunho, a irmã Maria do Socorro, ali de Rolim de Moura. Ela pediu oração para a gente aqui no culto de domingo passado, para que Deus viesse entrar com uma providência numa causa, né, que ela estava pedindo. E ela está aqui nos escrevendo dizendo: olha, Deus entrou com providência, já recebi a minha bênção, já recebi a minha vitória. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Aos nossos irmãos ali de Rondônia, Rolim de Moura, que está em sintonia conosco, nossos sinceros carinhos pela sua audiência aqui, estando conosco nessa noite, tá certo? A participação aqui também ali dos irmãos do Água Boa. Fui informado que estamos sendo bastante ouvidos ali também na região de Paranorte, ali no setor 2, no Vale da Bênção, na Escondida. Um abraço especial a todos os nossos irmãos ali de Paranorte. E lá na aldeia também, muito bem, Morinaldo, a nossa aldeia Figueirinha, a nossa aldeia Tatuí, a nossa aldeia Mundurucum. A todos vocês, não podemos realizar os cultos aí, né? Mas olha, a saudade está sendo grande. E um abração do pastor Silvio a todos vocês aí, do sincero coração, tá certo? Tenho certeza que vai passar. Vai passar, tudo isso vai passar, e a gente vai voltar a congregar em nome de Cristo Jesus, tá certo? O irmão Benilson Alves ali de Rondonópolis, muita gente ali de Rondonópolis participando conosco aqui das nossas lives. Um abraço especial aos nossos irmãos rondopolitanos, né? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. A Patrícia Araújo ali de Canabrava do Norte, muito bem, a vocês aí de Canabrava do Norte, do Ribeirão Cascalheira, Água Boa, enfim, ali no outro lado aqui do nosso estado, nossos sinceros agradecimentos e carinho pela audiência. Também a Delma, ali do Porto dos Gaúchos, vizinho da gente, amigo da gente. Um abraço especial ao pastor Aparecido e a todos os nossos irmãos ali do Porto do Gaúcho. E ao irmão Joelson, né? O nosso tecladista, que hoje está longe, mas o coração dele está aqui, né? Ele está lá em Nova Bandeirantes, ouvindo a gente em Nova Bandeirantes e participando lá de longe, né, Joelson? Que Deus abençoe a sua vida. É isso aí, pessoal. Infelizmente estamos chegando no momento final, ainda que a gente não queira, mas a gente vai ter que terminar a nossa live agradecendo pela sua participação, agradecendo pela sua vida, e vamos fazer essa oração agora. Em nome de Jesus, com todo respeito, mas com toda devoção, sabendo que o nosso Deus é o Deus que conhece o teu coração. O Senhor Deus conhece a tua dor. Deus não ignora o seu sofrimento. Deus, muito pelo contrário, Ele não vai deixar você morrer no deserto com as suas crises. Ele vai te reerguer. Ele tem esperança nova para dar para a tua vida. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua família. Se você puder, chame a sua esposa, chame os seus filhos. Vamos fazer uma oração juntos. E o nosso Deus, que sabe o que se passa na sua alma, no seu coração, Ele vai responder o seu clamor nesta noite. Ore comigo. Soberano Deus, ó Pai, estamos aqui encerrando mais uma live, porque, Senhor, não podemos realizar o culto aqui com toda a igreja, Senhor, ainda que os nossos corações, olha, Pai, se reacende aqui de saudade dos cultos, saudade dos apertos de mão, saudade dos abraços, saudade, Senhor, dessa comunhão tão íntima, Senhor Jesus, que aquilo que nós nunca podemos transpassar, Senhor Jesus, pela live, Senhor, mas que sentimos, mas, ó Pai, pelo poder que há no teu sangue. Põe as mãos, Senhor, nesta causa. Olha, Pai, para esse lar, esse irmão, essa irmã que está chorando, porque está vivendo crises, está desesperado porque já perdeu, Senhor, o sentido da própria vida, já não sabe, já não tem mais experiência, já não tem, Senhor,
capacidade de administrar a situação que está vivendo. Pai, pela autoridade do teu nome, Senhor, ajuda, assim como o Senhor fez com Elias, assim como o Senhor, olha, Pai, moveu o Senhor para tirá-lo daquele deserto. Senhor, move nesta família, move nesta vida agora, Senhor, pela autoridade da tua palavra. Senhor, ilumine, Senhor, a mente, o coração, trazendo luz, Pai querido, de uma saída para esta família, para esse jovem, para esta moça. Senhor Deus, eu clamo aqui agora, Senhor, porque creio na tua autoridade, na autoridade do teu nome. Eu creio, Pai, na ação do teu poder que transcende qualquer limite de nossas imaginações. Olha, Senhor Deus, eu peço a ti, olha para a tua igreja, olha para o Brasil, olha para os nossos governantes, Pai, governe nesses momentos de crises, ó Deus. Eu peço a ti, Senhor Deus, olhe para as igrejas que estão de portas fechadas, que não estão podendo realizar os cultos, ó Pai. Senhor Deus, pela autoridade do teu santo nome, Senhor, mova, Senhor, corações, mova, Senhor, o que for preciso, mas devolva à igreja, Senhor, a liberdade do culto, Senhor, com todas as restrições, com as limitações, mas a liberdade dos cultos, ó Deus. Pai querido, és o que pedimos, Senhor, e te suplicamos, Senhor, e o fazemos em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus, amém. Irmãos, queremos agradecer a todos vocês, queremos agradecer a todos os nossos colaboradores. Que Deus em Cristo abençoe de uma forma gigantesca. Não seria nada, não conseguiríamos fazer nada se não fosse essa equipe linda, bonita e maravilhosa que Deus nos deu aqui para administrar essas lives aqui. Que Deus abençoe. Tenho certeza que Deus tem uma retribuição para cada vida e para cada esforço. Amém? Que Deus abençoe e aguardo você na quinta-feira, no nosso culto da família aqui. Na quinta-feira, a nossa live aqui, nesse mesmo horário, 19h30, e aonde vai estar acontecendo aqui o culto da família, tá certo? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós. Amém e amém.